Então, éramos só nós que fazíamos no máximo um peeling. Eu comecei a ver injeções de preenchimento. Você usava uma seringa de preenchedor de colágeno. Você tinha que fazer um teste alérgico antes para ver se poderia usar aquele colágeno naquela paciente para preencher um sulco. Então, esse foi o início lá da dermatologia estética. E foi evoluindo, foi surgindo a toxina botulínica, foi surgindo tratamentos para bioestimular a pele, máquinas, tecnologias maravilhosas, e nós fomos aprendendo junto isso, né? E, com isso, também a procura pela beleza. As pessoas começaram a se interessar mais, viram, poxa, fulano de tal está envelhecendo super bem, né? Está indo bem. Não tem só a plástica, porque tem pessoas que têm muito medo de um centro cirúrgico. Então, começaram a procurar. Isso, até de certo ponto, seria um movimento natural, um movimento saudável, né? Quero estar bem, quero estar bonita. O que eu notei, vamos botar assim, um pouco antes da pandemia e principalmente pós-pandemia, foi uma procura a qualquer custo. Isso quer dizer o quê? A estética saiu da mão dos médicos, foi para a mão de outros profissionais não médicos. Não vou entrar no mérito se eles têm capacidade ou não de fazer, mas, de uma certa forma, popularizou e abaixou também muito o preço. Então, mas será que o preço mais baixo justifica? Será que o profissional faz bem feito, se não faz? Essa relação de custo-benefício, será que a procedência daquele produto é real, é boa, porque está tão mais barato? Será que a mão de obra que é boa? Então, realmente, as pessoas estão perdendo um pouco a noção do que é perigoso para elas. Então, o que a gente tem visto porque quando você está na curva de aprendizagem, você vê assim, algumas coisas não muito bem feitas. O problema é que tem muita gente fazendo e talvez fazendo com uma curva de aprendizagem ruim. Ou não teve nem essa formação, viu um vídeo na internet e saiu aplicando. Né? Então, só que a gente está aplicando no ser humano. Fez aquele um curso de 6 meses, de 1 ano, às vezes até muitas vezes online. Presencial uma vez por mês. Isso. E aí acha que pode ter... Pode fazer. Só que o que está ali do outro lado é um ser humano. É o que eu comparo, por exemplo, que eu falo que eu sou restauradora amadora, porque, na realidade, eu vou no YouTube e pego algumas dicas ali. Só que quando eu pego para fazer um restauro de uma peça minha que eu comprei no antiquário, um ferro muito antigo, de 100 anos, e quero recuperar aquele ferro, eu estou usando numa coisa inanimada. Outra coisa é uma pessoa que está mal preparada, que teve pouco contato ou não teve contato clínico com os pacientes, não sabe a história pregressa e sai aplicando tratamentos, às vezes com indicações até ruins. E os danos psicológicos, né? Os danos psicológicos depois que deforma são enormes. Não, quando é só dano psicológico, você ainda tem lá a terapia. Pior que foi recentemente, saiu na mídia, aquele rapaz que foi fazer um peeling de fenol, né? Com uma substância. Que, aliás, uma substância maravilhosa, que foi demonizada. Eu mesma já fiz curso desse peeling de fenol. Eu não faço. Eu não tenho estrutura emocional para um paciente que parece um pós-queimado. Que o peeling de fenol, quando bem feito, é isso. O paciente fica com bolhas, fica com edema, e aquilo ali é mais de uma semana. Eu não tenho estrutura para isso. Entendeu? Então, e nem todo paciente tem indicação. Esse rapaz provavelmente não tinha indicação nenhuma. Era jovem, e a técnica que foi usada também é uma técnica totalmente errada. Onde que ela aprendeu aquilo? Entendeu? Então, por isso que eu digo, é preço a qualquer custo. Não é a qualquer custo só financeiro. É emocional, é tudo. Você vai porque quer fazer, porque quer ter. Mas será que isso é o melhor para você? O que eu acho interessante é quando a gente vai no consultório com a doutora Gisele, ela pergunta assim, o que te incomoda? Eu acho isso fantástico, porque quando você vai em outros consultórios, já fui a vários dermatologistas, né? Minha pele é branquinha, então sempre estou tendo cuidado, né? Quando eu ia antigamente, não era assim. Eu acho que você precisa disso. A gente já vai começa, né, já dar o diagnóstico ali. E quando ela fala isso, é porque é a minha visão de mim. Eu acho isso um respeito muito grande ao personalizado. paciente. É isso.
Doutora, a minha pergunta, praticamente, elas já conversaram, mas eu vou enfatizar nessa pressão social, né, que existe. Ultimamente, eu percebo, eu, por exemplo, tenho 60 anos, eu percebo que, ainda que eu quisesse ficar com meu bigode chinês, vai chegar uma hora que eu não vou poder. Por quê? Porque a pressão é tão grande, é tão grande, é tão grande, que uma hora eu vou ter que ceder, né? Claro, gente, que eu também quero fazer, tá? Tô esperando a verba, mas... Não é a qualquer custo. Isso, porque eu não vou pagar barato, que eu quero fazer bonito, né? Mas, assim, às vezes eu fico preocupada nessa questão psicológica mesmo, dessa pressão social. E eu queria te fazer essa pergunta, né? Se você pode fazer aí um comentário sobre essa pressão social e o que você indica para a pessoa que está se sentindo pressionada. Isso que você está falando é uma característica muito do brasileiro. A gente... Por exemplo, se você está na Europa, eu já tive um período lá, você está com uma acne, está com alguma coisa, você está saindo com a etiqueta da roupa para fora, ninguém se mete. Mas se você tem, aqui no Brasil, uma acne, alguma coisa, a pessoa pergunta. Entendeu? As pessoas lá fora fingem que não estão vendo. Aqui as pessoas se metem. É incrível, né? Entendeu? Então, isso é muito peculiar do brasileiro. Então, isso já é uma característica do nosso povo. Outra característica é que, realmente, a pressão das imagens que a gente vê hoje no Instagram, em qualquer rede social, Facebook, tudo mais, é muito forte, a ponto de chegar paciente falando que... eu gostaria... inclusive, eu estou até lembrando de uma paciente que eu adoro, maravilhosa, ela mesmo ri dela. Que ela falou, doutora, eu queria ter a minha pele do filtro do Instagram. Quem não? Eu também. Quem que não queria ter? Só que são coisas impossíveis. E aí falam assim, nossa, mas eu vi um resultado maravilhoso. Hoje em dia, eu já tenho um pouquinho de medo e de receio dos resultados que as pessoas postam no Instagram. Entendeu? Por quê? Porque as fotos hoje são modificadas pelo IA. Então, será que aquilo ali é verdadeiro? O antes e depois? Entendeu? Então, e a pessoa fala, mas eu quero esse resultado assim, parecido com esse. Mas eu fico olhando e falo assim, gente, mas como que ele conseguiu fazer esse resultado? Eu que faço todo dia. Como que deu esse resultado de antes e depois? Eu tenho dúvida. Eu falo, poxa, mas será que isso aqui é verdadeiro mesmo? Porque eu faço no dia a dia, quase não tem edema, quase não tem... É quase que um milagre, né? No antes e depois, imediato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem visto hoje no Instagram, né? E eu falo Instagram, mas é redes sociais.